Olá, amigos e amigas, mais uma vez estamos de volta. Obrigado pelo seu carinho, por poder estar aqui conosco, nos dando o privilégio da sua companhia. Vamos juntos aprender mais algumas coisas nessa tarde e noite. Nessa antevéspera de Natal, a pergunta que eu faço na abertura do nosso trabalho de hoje: temos motivo para comemorar alguma coisa? Bem, se nós olharmos do ponto de vista humano, temos muita coisa boa. Nós estamos vivos, estamos respirando, vendo, falando, ouvindo. E temos os nossos familiares. Triste para aqueles que perderam seus familiares ou que estejam enfermos. Isso é triste. E nós temos a obrigação de orar por todos esses, para que o Senhor amenize o sofrimento das almas daqueles que perderam seus entes queridos e também pelo restabelecimento, se for a vontade de Deus, daqueles que estão enfermos. Isso é uma obrigação de todos nós cristãos. Mas, em meio a tudo que ocorre, em meio a todos os desmandos e descalabros que nós temos acompanhado, principalmente dentro da política atual, quando nós temos pessoas como o presidente Bolsonaro que quer resolver a situação do Brasil e por trás disso o presidente passa muitas vezes a ser uma mera figura decorativa, sem autoridade alguma, porque existe uma política e uma conduta de poder e um poder paralelo exercendo uma função draconiana, satânica, diabólica, para destruir com tudo aquilo que um presidente da República deve, como líder da sua nação, eleito legitimamente pela maioria do povo brasileiro, exercer. Mas eu quero dar um aviso a essa turba de infames, de seres pusilânimes, de verdadeiros excrementos de Satanás. Não perderão muito tempo para verem a mão de Deus pesar sobre todos vocês. Prestem atenção e gravem, e que duvidem e que debochem, mas todo mal que vocês estão fazendo, todo tipo de corrupção à solta, todos os mandos e desmandos, pisoteando as leis existentes na nação, vocês vão pagar um preço alto por toda essa canalice. Tenho certeza do que estão ouvindo e tenho certeza eu do que estou falando, porque sei bem o Deus que sirvo. Aliás, eu gostaria de perguntar a todos que nos acompanham neste momento: você sabe exatamente o que é o cristianismo? Pois bem, o cristianismo é amor, misericórdia, graça e a verdade de Deus, oferecida a nós pela fé em Jesus Cristo. Olha que lindo! E quando o poder do Espírito Santo se move em nós e começa a mudar de dentro para fora o ser humano, essa é a maior alegria, isso é o cristianismo verdadeiro. Quando você consegue arrancar a venda dos olhos e ao invés de enxergar e de escutar, passa a ver e ouvir. E amar o seu próximo como a si mesmo. Tantos desafetos, tanto desamor, tanto ódio, é feminicídio, é tráfico de drogas, é prostituição, é toda sorte de abominação diante dos olhos de Deus, corrupção. E o Senhor não se agrada dessas coisas e vai punir todos esses malfeitores da fé, com certeza, e todos aqueles que acham que são os todo-poderosos porque têm dinheiro, porque roubam de uma sociedade, de um país, para completarem-se com a desgraça alheia, que isso vai ficar assim. Ai, vão morrer e não vai acontecer nada. O diabo vai proteger vocês? Vai proteger vocês sim. Vai torturar eternamente a todos junto com ele, até que o Senhor chegue com um sopro, o destrua por completo e faça desaparecer da face da terra. Mas aqueles que aqui pecaram vão lá, para o ádrico, em fundo do inferno, queimar e arder nas chamas do inferno, onde há tormento e cheiro de enxofre horrível,
sem sossego nenhum. Mas o agir do Espírito Santo em nossas vidas é algo diferente. É supernatural. É uma coisa que só quem vive isso para saber. Não há dor, não há sofrimento que se torne insuportável quando se tem Jesus na vida, quando se tem o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração, guardando a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, que é o seu templo. Mas também é poderoso e maravilhoso. Podemos fazer algumas mudanças, por exemplo, mudar uma fruta de um lugar para outro dentro da fruteira. Não é verdade? Podemos fazer, sim. Mas o problema na nossa vida é a raiz. E sabe qual é a raiz? O nosso coração. Porque do nosso coração provém todas as coisas que nós vivemos. Se vivemos o bem e fazemos o bem, isso brota do nosso coração. Mas se fazemos o mal, isso também brota do nosso coração. E você acha que Deus vai estar habitando aí? Obviamente que não. Jamais. E tem mais um detalhe. Religião é mudança de comportamento e cristianismo é a transformação do coração. Então essa é a grande diferença. E lá em Tiago 1:22 nós podemos ler o seguinte: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos, tá certo? Mas vamos entrar num outro tema, não menos interessante. Esse aqui é um tema maravilhoso que todos deveriam acompanhar e buscar veementemente em suas vidas. Mas cada um faz aquilo que acha que é melhor para si, que lhe convém, não é mesmo? Nós temos o dever e a obrigação de fazer isso que fiz agora e que tenho feito frequentemente. Mostrar o caminho da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Mas vejam só, o que será que pensam esses energúmenos, essas amebas, esses anacéfalos da política brasileira, não generalizando, como sempre deixo claro. Há gente boa, há gente bem intencionada. Mas, infelizmente, parece que a maioria tendeu para o lado errado. Pendeu para o lado que não deveria e vai pagar um preço alto por isso. Imagine que, com toda essa história da pandemia, aliás, já houve 5 pandemias na face da Terra antes dessa maldita que aí está. Eu oportunamente estarei falando, quero trazer aqui assuntos que venham edificar, não que venham deixar as pessoas para baixo, entristecê-las. Já chega de tanta tristeza que estamos vendo e vivendo com as injustiças sociais pelo mundo afora, sem falar do nosso próprio país. Que essa é uma realidade que todos nós brasileiros conhecemos e muito bem. E temos que conviver com frenopatas, que nem aquela imbecil daquela professora lá de Caxias do Sul, que aliás deveria ter sido expulsa, não apenas afastada do cargo e ficar mamando na tetinha e recebendo seu salário. Expulsa e presa. Julgada, condenada e presa. Mas bem, é um outro assunto. Voltando então à questão de certos políticos que infestam ao longo da história a nossa política, vamos falar do nosso país, não é mesmo? Embora isso se estenda por todo o mundo, essa manobra toda, esse jogo infame, ele não se resume especificamente ao Brasil, mas em todo o mundo. Os tentáculos do comunismo, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. E se você observar a canalice, a cretinice de um líder comunista, ele jamais cita comunismo. Ele fala em socialismo. Imaginem só, social-democracia, socialismo, mas jamais em comunismo. Por que será? É a pergunta que faz. Por que será? Porque é bom o comunismo? Veja os países comunistas, Cuba, Venezuela, Bolívia, a própria Argentina agora que foi entregue aos chineses, com esse comunista miserável que o povo argentino burra, estupidamente, imbecilmente elegeu. E coitados daqueles
que vive sob um regime comunista, como na China, na Coreia do Norte, na Rússia e lá em outros países que nós temos conhecimento. Basta pesquisar, não precisa acreditar no que estou falando. Mas sempre vem com aquela demagogia infame de que tudo é para benefício da sociedade, para o melhor da sociedade. O discurso do comunista, do canalha, é sempre a melhor coisa do mundo. Promessas e promessas vis, fúteis, infames, mentirosas como são, cretinas como as caras deles deslavadas, que não tem um pingo de vergonha na cara, um pingo de pudor, de moral, de dignidade e de amor ao próximo. E aí nós vimos, veio a pandemia e um governo paralelo ao do presidente Bolsonaro determina leis dando autonomia para governadores corruptos, nem todos, e prefeitos corruptos, nem todos, decidirem o destino das suas comunidades, das suas populações. Mas isso não é o fim da picada? Isso é o que eu chamo de uma verdadeira canalice, infame, repulsiva, repugnante, execrável sob todos os pontos de vista e que é determinada por verdadeiras bisbórrias. As séculos de Satanás, não tem outra alternativa senão essa. Aí vão atrás das conversas do Bill Gates, que mudou a transgenia para aumentar a produção. Ora, se Deus criou todas as coisas, o Deus criador de tudo é perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, perfeito. Aí vem um demônio chamado Bill Gates para mudar para melhorar o quê? Convenhamos, gente, por favor, abra sua mente. Aí nós temos um bando de canalhas que vem ao longo dos tempos, minando, roubando com as quatro patas e se fazendo passar por vítimas, por gente boa, de boa índole, não sabe nada, não viu nada, não fez nada. Não, está tranquilo. Seus advogados vão provar que ele não tem nada a ver com isso. Mas o rabo vai daqui lá no Polo Sul. Se é que existe o Polo Sul, que há controvérsias. Um dia abordaremos esse tema também. Você acredita que a Terra é plana ou que a Terra é esférica? Bom, vai ficar por conta de cada um. Mas, voltando à nossa política nacional, são tantos desmandos, tantas as armadilhas, e vejam só, minha gente, mas o presidente Bolsonaro tem entrado em cada fria, não é? Foi o Mandetta, foi não sei qual, outro infelizes por aí, indicados por ele, agora mais um urubu que foi indicado por ele no Supremo Tribunal Federal, querendo fazer com que as leis sejam completamente distorcidas. Eu fiquei sabendo pelo doutor Oscar Aníbal Chiapano que o presidente do Supremo Tribunal Federal, esse doutor Oscar Aníbal Chiapano, se diz um juiz corregedor internacional, e o que ele diz, olha, se você acessar o canal dele, por que o YouTube não tirou ele do ar ainda? Por que não, o Supremo não mandou prendê-lo? Se você ouvir o que ele diz, você não vai acreditar que está ouvindo e vendo aquilo. Mas ele deixou bem claro que o presidente do Supremo, Fux, também faz parte do Tribunal Internacional. E o Fux parece realmente estar mostrando que não tem safadeza dentro do Supremo Tribunal, pelo menos enquanto ele for o presidente. Tem se mostrado até aqui inflexível. Bom, mas voltando então, criam-se leis cretinas. Eu pergunto para você, uma pessoa séria, honesta, digna, precisa de imunidade parlamentar para quê?
Um homem honesto precisa de imunidade parlamentar, exercendo um cargo público? Aí então entra a miserável da coisa, dessa praga espalhada pelo mundo, pelos chineses, e vão beneficiar os aposentados do Brasil. Mais de 35 milhões de pessoas. Já derramei minhas lágrimas nos pés do Senhor, pela misericórdia, Senhor. Então, o seu Rodrigo Maia, o seu Alcolumbre, dois verdadeiros canalhas da política brasileira, e todos sabem que são, eles próprios sabem que são, estão denunciados na Lava Jato, e não é pouca coisa, está lá provado, só não foram julgados e condenados ainda. Mas todos sabem bem do que se trata e o que fizeram, não é? E o que estão tentando fazer, derrubar o presidente Bolsonaro. Passar o ano inteiro só jogando bola nas costas do presidente e, aliás, aprovando aquilo que lhes beneficiaria. Imagina aprovar milhões e milhões de reais para bancar campanha política de corrupto canalha do tipo deles. E isso foi aprovado. Mas as leis que beneficiassem a sociedade brasileira e que vinham a beneficiá-la, essas nunca foram à votação. E aí esse canalha, com aquela cara de pau, esse nhonho cretino, vem para frente das câmeras dizer que o presidente é que não mandou para lá para ser votado. E todos nós sabemos que isso tudo é mentira. Bom, então lançaram, no meio do ano, uma antecipação do 13º aos aposentados. Qual foi o aposentado que pediu para antecipar seu 10º? Você pediu? Eu pedi, minha esposa pediu, outros pediram, por aí. E houve então uma batalha para um 14º, que eles, aliás, blindados que são, por aquilo que já falei há pouco, esses têm um 14º salário. Parem para pensar, gente. Isso parece até piada, não é? Mas é real. Então, fizeram toda essa blindagem a respeito das suas canalices para esconder e blindar um ao outro, ou uns aos outros, e o resultado disso foi que a lei, ou seja, a votação, uma aprovação de talvez uma PL, de uma emenda qualquer a uma lei, para que então se colocasse um 14º salário aos aposentados, não foi votado nem aprovado. Mas, por sua vez, eu não estou aqui para criticar o presidente Bolsonaro, porque até fico a me perguntar, o que será que tem por trás disso? Porque o presidente Bolsonaro poderia muito bem ter emitido uma medida provisória, assinado e colocado no Diário Oficial da União, no outro dia já estaria valendo, e não o fez. Me pergunto então sobre aquele livro do John Perkins, Assassinos Econômicos. Eu não tenho dúvidas quanto a algumas coisas que eu sei a respeito desse tema. Mas será que... E esse foi um dos motivos, o que o John Perkins conta com relação aos assassinos econômicos, que o presidente Bolsonaro não emitiu essa medida provisória? Essa conversinha dessa mídia esquerdista canalha de que o presidente da República é o Paulo Guedes, conversa para boi dormir. Quando as pessoas trabalham alinhadas, eles buscam jogar umas contra as outras para tentar destruir com o que está sendo bem conduzido, bem elaborado e funcionando bem. Aí está um bando de canalhas querendo empurrar a goela abaixo a obrigatoriedade das pessoas tomarem a tal da vacina. Calma! Não é assim. Não tem nada comprovado. Primeiro que vacina não cura nada. É um preventivo. Vou falar ainda oportunamente sobre as 5 pandemias que já houve na face da Terra
uma que atormentou por mais de 3.000 anos, segundo a história, porque nem sei se o mundo existe há tanto tempo assim. Tenho lá minhas dúvidas. Mas, de qualquer sorte, o que ocorre é que houve 5 pandemias, uma chamada Praga de Justiniano, que foi a peste negra, e outras, varíola, ebola, AIDS e tudo mais, por aí vai. A gripe espanhola, tantos outros. E mais essa agora, que parece veio para fulminar de verdade. A cólera, por sinal, a vacina contra a cólera, ela não é 100% confiável. E, aliás, a bactéria da cólera, ela é uma bactéria tão miserável, infame, que ela se multiplica e sofre mutações tremendas, e por essa razão, volta e meia ela aparece. Ainda é considerada até hoje também uma pandemia. Mas, de qualquer forma, gente, nós estamos aqui para buscar juntos, aprendermos algumas coisas. E agora os canalhas querem jogar o presidente de bandido. E deixaram mais de 35 milhões de pessoas, pobres, coitados, que pagam aluguel, estão com seus aluguéis atrasados, que muitos desses aposentados sustentam as próprias famílias, que perderam seus empregos e ajudam. E nem o que comer. Milhões de brasileiros não têm hoje um prato de comida para pôr na sua mesa. Essa mídia canalha infame informa você disso? Claro que não. E se fizer, vai jogar as culpas no presidente da República. Quando um governo paralelo foi quem determinou o lockdown. Obviamente que há pessoas irresponsáveis e tem que se ter cuidado com essas coisas. Há necessidade, sim, de muitos cuidados, aliás, para uma não propagação e proliferação dessa praga no mundo. Agora, lá na Inglaterra, em outros países da Europa, já se diz que há uma segunda versão do demônio. Essa praga já tem agora um mutante. Dá para acreditar, a pergunta que eu sempre faço antes de qualquer coisa, dá para acreditar que isso é verdade? Ou é mais uma forma de colocar a humanidade em pânico para obrigar a tomar essa praga que está por aí, nada comprovado que é eficaz e que tem no seu bojo coisas terríveis? Se você pesquisar, você vai se assombrar. Dá para acreditar que é verdade ou não? Dá para acreditar que realmente isso que se diz que existe no bojo da tal coisa, da tal vacina, algo que pode destruir com as pessoas e que provocar doenças horríveis, e agora? Ou que verdadeiramente imuniza? No que vamos acreditar? Eu sei no que vamos acreditar e te dou a receita. Em Jesus Cristo, Filho de Deus. Não há outra saída. As provas cabais do Apocalipse estão a cada dia mais se manifestando. Falei aqui que parte da África, a África, segundo estudos de cientistas especializados nessa área, dão conta de que a África vai se partir ao meio juntamente com a Europa e parte da Europa. E que isso gerará um tsunami gigantesco, já falei aqui, e que pegará grande parte do Brasil de uma forma avassaladora e arrasadora, se isso realmente acontecer. Imagine parte da Europa e da África afundando no oceano. Da Bahia para cima, o Brasil será invadido em praticamente todo o seu território. E se isso for mesmo verdade, gente? E se hoje for o último dia? Bem, mas quero desejar a todos, mesmo assim, um grande Natal para você e para sua família, porque o próximo vídeo estarei, se Deus quiser, gravando na próxima sexta-feira. Agora só nas segundas, quartas e sextas, para eu ter tempo de estudar e escrever o meu livro, que está ali quase que estagnado, em função de eu estar gravando e pesquisando, estudando diariamente temas novos. Quero agradecer a você e desejar um ótimo Natal a você e sua família, em nome de Jesus. A gente se vê, se Deus quiser, se Deus nos permitir, estaremos de volta na sexta-feira. Até lá.